Olá, meus queridos amigos e amigas do Periscope, muito bom dia a todos. É um prazer reencontrá-los aqui para nós tratarmos do controle de constitucionalidade. Um grande abraço aí para o pessoal de Belo Horizonte, um abraço para os amigos de Goiânia, sejam todos muito bem-vindos, Brasília na área, pessoal do Rio, Teresina, bela cidade de Natal, cidade que eu adoro. Vou mandar um abraço para o meu querido amigo Rodrigo Zambão daqui a pouco, lá no Supremo. Um abraço para os amigos de São Luís do Maranhão, de BH. Valeu, galera. Obrigado aí pela presença de vocês. Meus amigos, eu escolhi um tema com base em algumas perguntas que eu recebi aí durante essa semana no Twitter, no Facebook, no Instagram. Então eu percebi que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de compreender essas ações de controle concentrado abstrato. A ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, por isso, eu resolvi trazer para vocês um tema que é um pouco mais simples. Nós não vamos aprofundar em cada um dos tópicos, mas pelo menos vocês vão ter uma visão geral dessas ações. Como é um tema extremamente amplo, nós iremos dividir em 3 encontros esta abordagem. Não vai dar para a gente tratar de tudo só no encontro de hoje, porque é muito assunto interessante para ser abordado. Combinado, meus amigos? Então vamos lá, os coraçõezinhos podem continuar, o pessoal da reprise também pode clicar nos coraçõezinhos, é sempre bom a gente ver que está tendo esse retorno de vocês. Um abraço aí pro pessoal de Várzea da Roça, na Bahia. E agora eu vou pedir para vocês que parem só um pouquinho com as mensagens para não travar enquanto eu estiver fazendo as explicações. Combinado, galera? Titio Promotor e Rafaela Lopes estão aí. Se estiverem, coloquem presente, por favor, para vocês me ajudarem. Muito bem. Então vamos ver. Meus amigos, a questão é a seguinte. Rafa está presente. Um abraço para você, Rafa. Obrigado pela presença. A Rafa nos ajuda sempre aqui no Periscope. Titio Promotor está aí também? Se o titio promotor tiver, me ajuda aí também, meu amigo. Meus caros, a questão é a seguinte. Nós vamos ver inicialmente alguns aspectos introdutórios relacionados a essas ações. Depois nós vamos falar sobre a legitimidade ativa. Vamos falar sobre o parâmetro e o objeto destas ações. E, finalmente, sobre os efeitos das decisões. Esses temas, como eu disse, serão divididos em 3 partes, porque são temas muito extensos. Então, embora não vá ocorrer um aprofundamento em cada um desses tópicos, trata-se de um tema extremamente amplo, não dá para a gente tratar tudo no encontro de hoje. Combinado? Então vamos começar com alguns aspectos introdutórios. O primeiro ponto importante é vocês entenderem o que significa uma ação de controle concentrado abstrato. Aqui no Brasil, muitos confundem controle abstrato de constitucionalidade com controle concentrado. Muitos acham que é a mesma coisa, e na verdade não são. O controle concentrado não é sinônimo de controle abstrato. Qual é a diferença entre controle concentrado e controle abstrato? Quando se fala em controle concentrado, nós estamos analisando o controle de constitucionalidade em relação à competência jurisdicional para exercer este controle. Então nós temos, quanto à competência jurisdicional para exercer o controle, 2 espécies. O chamado controle difuso, que é o sistema norte-americano, onde qualquer juiz ou qualquer tribunal podem exercer o controle de constitucionalidade, e temos o sistema austríaco ou europeu, que é o controle concentrado, que é aquele controle que só pode ser exercido por um determinado órgão do Poder Judiciário. Então ele se concentra naquele órgão. Ele é reservado apenas àquele órgão jurisdicional. Por isso que ele se chama controle concentrado. O controle concentrado, ele surgiu no direito brasileiro, muito cuidado com isso. Eu já vi inclusive questões de prova cobrando erradamente esse tema. O controle concentrado no Brasil, ele não surgiu com a emenda 16 de 65. O controle concentrado, ele surge no Brasil com a Constituição de 1934. Lá no artigo 12 da Constituição de 1934, nós temos a primeira ação de controle concentrado no Brasil.
uma ação que era de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a chamada ADI interventiva. Então, a primeira ação de controle concentrado surge em 1934, está aí na tela para vocês, com o artigo 12 da Constituição, que previa a ADI interventiva a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, com a Emenda Constitucional 16 de 65, foi introduzido no direito brasileiro, na Constituição de 46, uma ação de controle concentrado e ao mesmo tempo abstrato, que na época eles chamavam de representação de inconstitucionalidade, que corresponde à nossa ação direta de inconstitucionalidade hoje. Então, a primeira ação de controle concentrado abstrato foi a representação de inconstitucionalidade, instituída pela Emenda Constitucional número 16 de 65. Esta introduziu a ação de controle concentrado abstrato no direito brasileiro. Tá ok? Então não confundam. Controle concentrado é o oposto de controle difuso. Refere-se à competência para exercer o controle. O controle abstrato, ele se contrapõe ao controle concreto. Controle abstrato é aquele controle chamado de controle por via principal ou por via de ação. Ele é um controle que tem por finalidade precípua, vejam bem, ele tem por finalidade precípua assegurar a supremacia da Constituição. Proteger a ordem constitucional objetiva. Esta é a finalidade principal do controle abstrato. Proteger a supremacia da Constituição, proteger a ordem constitucional objetiva. Ele se contrapõe ao chamado controle concreto, que é aquele controle que visa principalmente a proteção de direitos subjetivos e não da supremacia da Constituição. Então, a partir de agora, vocês não vão mais confundir controle concentrado e abstrato, ok? Controle concentrado se contrapõe a controle difuso, é quanto à competência para exercer o controle. Já o controle abstrato, ele se contrapõe ao controle concreto ou incidental, que é quanto à finalidade do controle. Então, são coisas distintas. Muito bem. A ADI, a ação direta de inconstitucionalidade, e a ação declaratória de constitucionalidade, elas são ações que têm um chamado caráter dúplice ou ambivalente. Então, a ADI e a ADC, elas têm um caráter dúplice ou ambivalente. O que significa o caráter dúplice ou ambivalente da ADI ou da ADC? Prestem atenção. Uma mesma lei, ela pode ser objeto ao mesmo tempo dessas duas ações, de uma ADI e de uma ADC. Ao ser objeto dessas duas ações, a única diferença que vai haver é que uma vai ser julgada procedente e a outra vai ser julgada improcedente. Porque uma está se pedindo para declarar a constitucionalidade da lei. Na ADC, o que se pede é a declaração de constitucionalidade da lei. Já na ADI, o que se pede é a declaração de inconstitucionalidade da lei. Então, se o Supremo declara a lei inconstitucional, ele julga a ADI procedente e julga a ADC improcedente. Agora, se o Supremo declara a lei constitucional, o que ele vai fazer? Ele julga procedente a ADC, a ação declaratória de constitucionalidade, e improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. Então, nós temos aí esta diferença quanto ao resultado da decisão. Uma é julgada procedente, outra é julgada improcedente. Esse caráter dúplice ou ambivalente, ele está previsto na Lei 9868 de 99. Anotem aí essa lei, que é uma lei importante para vocês estudarem esse tema. Lei 9868 de 99, artigo 24. Lei 9868 de 99, artigo 24.
Vi que um amigo aqui acabou de perguntar sobre acumulação de pedidos ou acumulação de ações. O Supremo Tribunal Federal recentemente, na ADI número, anotem aí, 5316, ADI 5316-MC, foi uma medida cautelar na ADI 5316, o Supremo admitiu acumulação de ações ou acumulação de pedidos. Então, na ADI 5316-MC, foi uma medida cautelar, está aí na tela para vocês. O Supremo, obrigado Lucas, obrigado Rafaela, o Supremo admitiu acumulação de ações ou acumulação de pedidos. O que significa isso, meus amigos? Significa o seguinte, essa ADI ela teve por objeto a emenda que instituiu a PEC da Bengala. Um dos pedidos desta ADI era a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que previa a sabatina para que os ministros pudessem permanecer no cargo até 75 anos. Então esse era um dos pedidos, declaração de inconstitucionalidade da exigência de sabatina. O outro pedido era a declaração de constitucionalidade do dispositivo que previa a ampliação do prazo de 70 para 75 anos apenas para ministros do Supremo, de tribunais superiores e de Tribunal de Contas da União. Então vejam, nesta DI houve dois pedidos diversos, um de declaração de inconstitucionalidade da sabatina e um outro de declaração de constitucionalidade da previsão de aposentadoria aos 75 anos apenas para os ministros do STF, de tribunais superiores e de tribunais de contas da União. Os demais precisam de lei complementar para terem esse direito. O Supremo admitiu que esses pedidos fossem cumulados, por um princípio até de economia processual. Não faz sentido exigir que fossem ajuizadas duas ações, uma ação direta de inconstitucionalidade e outra ação declaratória de constitucionalidade. Então, os dois pedidos foram cumulados em apenas uma ação. Essa cumulação de pedidos é possível e aconteceu na ADI 5316. Um outro aspecto importante em relação a essas ações diz respeito aos requisitos de admissibilidade. Alguém de vocês poderia pensar o seguinte: Novelino, se já existe uma presunção de constitucionalidade das leis, por que pedir ao Supremo para declarar uma lei constitucional, se isso já é algo que se presume? Qual é o sentido de se declarar a constitucionalidade de uma lei se já existe no direito uma presunção de que as leis são constitucionais? O objetivo da ADC, meus amigos, quando ela foi criada pela emenda 3 de 93, foi um deles, abreviar o tempo de pronúncia do Supremo, para que não houvesse a necessidade de várias ações discutindo aquele tema até que a questão chegasse ao Supremo Tribunal Federal. Então, para que houvesse uma maior celeridade nesse trâmite, criou-se a ação declaratória de constitucionalidade. Esse foi um dos objetivos. E o outro objetivo foi evitar decisões divergentes. Eu não sei se vocês se lembram do Plano Collor. O Plano Collor, quando ele foi instituído, não havia ação declaratória de constitucionalidade. Então foram propostas várias ações no Poder Judiciário questionando a constitucionalidade do Plano Collor. Se na época existisse a ADC, o presidente da República poderia ter proposto a ação e pedido ao Supremo que concedesse uma liminar, suspendendo aqueles processos. Isso evitaria decisões divergentes. Então, o objetivo da ADC basicamente foi esse: acelerar o tempo de pronúncia do Supremo e evitar decisões contraditórias. Mas aí como é que fica a presunção de constitucionalidade? Para que o Supremo não se transforme, vejam bem, para que o Supremo, foi na prova do TRF4 que caiu a questão errada, para que o Supremo não se transforme em um órgão de consulta, a Lei 9868 de 99, anotem aí, Lei 9868 de 99, exige no artigo 14, inciso 3, artigo 14, inciso 3, como pressuposto de admissibilidade,
a existência de controvérsia judicial relevante. Então, lá no artigo 14, inciso 3, que está aí na tela para vocês, exige-se que haja uma controvérsia judicial relevante, ou seja, vários juízes e tribunais discutindo a constitucionalidade daquela lei para que se justifique a provocação do Supremo Tribunal Federal. Se não houver uma discussão no judiciário sobre aquele tema, não se justifica que o Supremo seja provocado para tratar do assunto. Essa controvérsia pode ser qualitativa ou quantitativa, depende do assunto, tá ok? Depende do assunto, não é só quantitativa não. Dependendo do tema, pode haver uma controvérsia judicial relevante em termos qualitativo também. Tá? Isso não é um tema pacífico, mas, a meu ver, pode sim. Tá ok? Então, esse é o pressuposto para a ADC. Existe, no caso da ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, também um pressuposto específico. Anotem aí, pressuposto da ADPF. É o caráter subsidiário. Pressuposto da ADPF é o caráter subsidiário. O caráter subsidiário significa, meus queridos amigos, que só caberá à ADPF quando não existir nenhum outro meio capaz de sanar a lesividade. Se não existir nenhum outro meio eficaz para sanar a lesividade, caberá à ADPF. Então, por exemplo, se couber uma ação direta de inconstitucionalidade ou uma ADI, não cabe à ADPF, porque a ADI e a ADC são tão eficazes quanto a arguição de descumprimento de preceito fundamental. A ADPF só cabe quando você não tiver dentro do ordenamento jurídico um outro meio igualmente eficaz para sanar a lesão. Quando se fala de meio igualmente eficaz, significa que o meio tem que ter a mesma efetividade. Então, para ser igualmente eficaz, o meio tem que ter a mesma efetividade, a mesma amplitude e a mesma imediaticidade da ADPF. Então, tem que ter a mesma efetividade, amplitude e imediaticidade da ADPF. Se o outro meio tiver a mesma amplitude, imediaticidade e efetividade da ADPF, não cabe à ADPF, porque o caráter subsidiário não será atendido. Agora, não existindo outro meio igualmente eficaz, a ADPF poderá ser proposta. E agora, para a gente finalizar esse encontro de hoje, nos dois próximos a gente continua tratando desse tema, princípio da fungibilidade. O exemplo é o cabimento de ADI. Se couber ADI para questionar uma determinada lei, não cabe à ADPF. A ADI tem a mesma imediaticidade, amplitude e efetividade da ADPF. Meus amigos, princípio da fungibilidade. Este princípio processual, ele se aplica às ações de controle concentrado abstrato? Ou seja, se alguém ajuizar uma ADI e o Supremo verificar que, na verdade, não seria cabível a ADI, mas sim a DPF, ele pode converter aquela ADI em ADPF? Ou então, o contrário, foi proposta uma DPF, mas o Supremo vê que não é o caso de ADPF, sim de ADI. Ele pode aplicar o princípio da fungibilidade? Sim, o princípio da fungibilidade, ele se aplica às ações de controle concentrado abstrato. Então, repetindo, o princípio da fungibilidade se aplica às ações de controle concentrado abstrato. Se for proposta uma ADI e, na verdade, o cabimento ali, no caso concreto, seria um cabimento de ADPF, o Supremo pode admitir aquela ADI como uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ou o inverso também. Se for proposta uma ADPF, ele pode admitir como ADI, ou se for proposta uma ADI, ele pode admitir como ADPF. Anotem aí os exemplos para vocês consultarem no site do Supremo depois. O primeiro caso é de uma ADPF recebida como ADI. ADPF número 132, aquela que tratou da questão das uniões homoafetivas.
a DPF número 132. Agora o inverso, uma ADI recebida como ADPF, ADI número 4163. A ADI número 4163 foi recebida como ADPF. Ok? Questão de prova do CESP da AGU de 2012. Ação direta de inconstitucionalidade por ação e ação direta de inconstitucionalidade por omissão também são fungíveis? Sim, ADI e ADO também têm esta fungibilidade. Também se aplica o princípio da fungibilidade a essas ações, a ADI e a ADO. A ADO eu vou tratar com vocês num futuro encontro. Ok? Muito bem, então nós vamos encerrar aqui a primeira parte do nosso encontro. No nosso próximo encontro amanhã, também às 11h45, nesse mesmo horário, eu vou falar com vocês sobre a legitimidade ativa nessas ações e sobre o parâmetro destas ações. E aí vocês vão compreender um pouco mais este assunto. Tá ok? Não pensem que nós esgotamos ele aqui não. Tem muita coisa ainda que nós vamos tratar aqui e aí vocês vão compreender depois dos 3 encontros essas diferenças mais a fundo. Combinado, meus queridos amigos? Deixa eu mandar agora os abraços. Um grande abraço aí para os amigos. Cadê o pessoal? O pessoal da onde que está participando? Coloquem aí a cidade de vocês. O nome eu não consigo ver às vezes. Itutinga, Minas Gerais, Gama, Distrito Federal, Vitória, Espírito Santo, Brasília, Juiz de Fora, minha terra, Rio Branco no Acre, Uberaba, Campos, pessoal de BH, Montes Claros, Belém, Recife. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho. Amanhã, às 11h45, nos encontramos para tratar da segunda parte desse tema, Nova Venécia aí no Espírito Santo, Rio das Ostras. E vejam bem, meus amigos, no final de semana, sábado e domingo, eu vou selecionar um horário, talvez às 19 horas, para nós fazermos um bate-papo sobre preparação para concursos públicos. Vou dar dicas de preparação no final de semana, sábado e domingo, provavelmente às 19 horas. Eu confirmo o horário com vocês nos nossos próximos encontros aqui. Combinado, meus amigos? Fechado? Então espero vocês amanhã às 11h45 para nós continuarmos tratando aí desses temas, ok? Nos vemos lá. Grande abraço a todos e até amanhã. Valeu, galera!